Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de continuidade de funções. Nessa aula é uma continuação da noção de limites que a gente viu na videoaula anterior. E o que a gente vai fazer agora é colocar uma roupagem limite agora na situação de continuidade, mais ou menos parecido com a cálculo 1. E depois a gente vai também adicionar agora que composta de funções contínuas é contínua, que a gente não poderia muito falar de limite da composta, igual a composta dos limites, porque tem algumas condições técnicas, mas agora a gente vai poder falar de continuidade da composta em que a gente vai ajeitar essas funções. Uma aplicação, vamos dizer, disso, já vou deixando de antemão, é que essencialmente as funções que aparecem, por exemplo, seno de não sei quem, x mais y ao quadrado, é contínua, jogou o logaritmo é contínua, tirou raiz quadrada, ainda continua funções contínuas. Tá? O que vai ser função descontínua é quando a gente coloca uma função com algumas chaves, né? Dizendo, é isso se não sei o que e é tal se não sei o que. Mas essencialmente é para dizer, tudo do cálculo 1, ou seja, que a gente bate o olho de função contínua, permanece a mesma ideia. Então, vamos começar a aula. Então, seja f uma função de R2 para R, agora eu pego x0, y0 pertencer a U, tá? Não tem fecho de U, nada complicado. Tá? Para falar de continuidade de uma função no ponto, o ponto tem que estar no domínio. E dizemos que f é contínua em x0, y0 se limite disso aqui é igual a esse valor aqui. Tá? É parecido com continuidade de funções de cálculo 1. Professor, e se tiver ponto isolado e que esse limite não existe? Bom, é ponto isolado. Ponto isolado não faz nem sentido tanto perguntar de continuidade de função, mas dizemos que também é contínua. Tá? Então não tem importância. Se isso aqui é importante fazer sentido, mas se isso aqui não fizer sentido, continua contínuo do mesmo jeito, não faz diferença mesmo. É ponto isolado, você só calcula um valor. Mas enfim, nesse caso aqui, um exemplo que eu gosto sempre de citar é bem parecido com quando tem saltos. Por exemplo, graficamente, uma função é descontínua se o gráfico apresenta salto vertical. Então, o que a gente desenhou? Considera a função x e y igual a isso aqui tudo. Ou seja, um plano x igual a 1 e o plano x igual a 2, em que sobe exatamente na reta em que eu fiz uma coisa aqui. Quem está constante aqui é o y. Em que o y é igual a 2. Tá? Essa reta aqui. E daqui, ou seja, aqui está pontilhado esse segmento, aqui está aqui em cima, essa aqui é a sombra, a função está bem definida, para cada x, y eu sei, se o y for menor que 2 é 1, se o y for maior ou igual a 2 é 2. Isso aqui é uma função legítima. Tá? E o gráfico, temos gráfico aqui. O que acontece? Aqui não passa ponto, mas aqui passa. Aqui não está no gráfico, aqui está. Não tem problema nenhum com a reta vertical. Ou seja, cada reta vertical temos um único ponto do gráfico. Mas enfim, daqui o que a gente faz? Essa função que eu quero dizer para vocês é que ela é descontínua numa reta aqui toda. Tá? Isso que eu quero dizer. Ou seja, ser descontínua agora pode ser descontínua num segmento de reta, num trecho, pode ser só num ponto, pode acontecer qualquer coisa. Mas e exemplos relativamente simples. Tá? Eu posso ainda colocar aqui, virar uma curva e pedir e restringir aqui o domínio. Mas enfim, isso aqui é uma função, exemplo de função descontínua, ela é contínua em tudo, com exceção da reta y igual a 2. Mas, bom, vamos para a parte boa, né? Ou seja, quando a gente tem duas funções contínuas, tá? F e G, proposição. Soma, subtração, multiplicação de funções contínuas é contínua. Então, essa sai direto do limite. E agora, por isso que eu gosto de botar um 2 aqui, a divisão de função contínua é contínua. Só que temos eu gosto de sempre escrever esse trecho aqui, todo o seu domínio. Porque o que acontece é que soma, multiplicação e divisão não mudam o domínio, mas divisão muda. Tá? Pode acontecer de os pontos onde que G é 0 não está mais no domínio. Então, por isso que a gente fala em todo o seu domínio, ou seja, não é mais agora em U. Aqui são contínuas em todos os pontos de U, mas aqui pode ter que diminuir. Ou seja, todos os pontos em que essa expressão aqui faz sentido. Então, como exemplo, olha,
a gente viu que x ao cubo mais xy é contínua, né? Multiplicação de função contínua é contínua, soma também, etc. X ao quadrado mais y ao quadrado também é contínua. Então, isso aqui dividido por isso é contínua. Onde? Em todo R2, com exceção do ponto que o denominador zero, ou seja, só zera no 0, 0. Então, ela é contínua em R2 e 0, 0. E, professor, e no 0, 0? É contínuo ou não? Não faz sentido a pergunta. Tá? O 0, 0 não está no domínio de F. Tá? Por isso que eu falei, é uma condição técnica, está no domínio. Isso é importante. O outro ponto agora que eu falei que é o extra, que é a composição de funções, que é o seguinte. Se eu tenho uma função de R2 para R e uma H de R para R, ambas contínuas, uma no sentido de cálculo 2 agora, esse aqui no sentido de cálculo 1, então a composta de função contínua é contínua. Em que sentido? Olha, agora lembra do domínio ser igual ao contradomínio, tem um jogo desse? Ou seja, se eu tenho esse diagrama aqui, F vai de U para R, e o R vai para R via H, eu posso compor daqui para cá. H composta com F. Então, ou seja, para cada xy, primeiro eu aplico o F e depois eu aplico o H. O que eu estou dizendo é que essa função aqui toda, essa H composta com F é contínua. Então, como exemplo, se eu, por exemplo, está aqui citado, mas se eu pegar F de xy igual a x vezes y e H, vou botar H de t. H de t igual a seno de t, então eu tenho que H de f de xy, ele é igual a H de x vezes y, e H de x vezes y é só trocar o H pelo seno. É igual a, ou se preferir o t por x vezes y, é igual a seno de x vezes y. Então, eu estou dizendo que seno de x vezes y é contínuo. Então, é isso que está dito no quadro aqui. Nós temos que seno de x vezes y é contínua, ln de x2 mais y2 é contínua, ou seja, minha f é x2 mais y2 e minha h é ln. Essa função aqui também, y vezes exponencial de x2 mais y é contínua, como que a gente vê? x2 mais y é contínua, pego o h igual a exponencial, então isso aqui tudo é contínua, y vezes isso é contínua. Por quê? Porque multiplicação de função contínua é contínua. Então isso aqui tudo é contínua. E só para finalizar, vamos fazer um exemplo que eu acho bacana fazer, que é o limite quando xy tende a 0, 0 dessa expressão aqui. Tá? Eu espero que assim, lembrando que no cálculo 1, que o limite quando t tende a 0 de seno de t dividido por t é igual a 1, então essencialmente é o que a gente vai fazer aqui. Vou já deixar a resposta, é 1. Mas como que a gente convence? Então, a primeira função que eu acho que eu espero que seja razoável é eu pegar o h de t. Agora eu vou ter que botar um colchetes aqui, né, umas chaves, né? Seno de t sobre t, se t é diferente de 0, e 1 se t é igual a 0. Essa função é contínua. E eu sei que eu vou pegar o meu f de xy. Então, o que eu reparei? Eu reparei que aqui aparece x2 mais y2 e x2 mais y2. Então, no fundo, isso aqui tudo, olha só, vou botar como x2 mais y2, mas no fundo, a expressão que me interessa é o h2 de x2 mais y2. Então, essa função eu sei que é contínua. Se eu sei que essa função é contínua, então, basicamente, ó, ou seja, essa função aqui toda é contínua se a gente acrescentar o termo 1 no 0, 0. Se essa função toda aqui é contínua, ou seja, essencialmente eu substituir o x2 mais y2 por t, então o limite quando xy tende a 0, 0 dessa expressão aqui é igual a 1, por esse argumento aqui. Pega seno de t, contínua, isso aqui é contínua, então a função colchete com 1 quando xy é igual a 0, 0 é contínua, e se é contínua, esse limite aqui é 1. Essa é a ideia. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.